Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que você tá acostumado a ver por aqui. Eu quero que ele seja como se fosse assim uma conversa, tá? Que eu tô aí tomando um café com você. Embora eu não tome café, você toma o seu café e eu tomo o meu chá. Olha, esse vídeo é um mini marco pra mim. Por quê? Ele é o vídeo de número 20 aqui do canal. E para quem não queria gravar nenhum vídeo, chegar a 20 eu acho que é algo para ser comemorado. E eu sugiro que você também comemore as suas pequenas vitórias. Por que que eu não queria gravar, gente? Porque dá trabalho. O Instagram já me toma muito tempo. Só que foi uma coisa muito interessante ter cedido aos apelos do meu marido e do J. Borgonhoni, né, meu professor de psicologia. Porque eu me lembrei de um período na faculdade onde eu quis muito ser professora de história da moda. E depois, ponderando tudo, eu percebi que não, que era melhor mesmo seguir como estilista, que é o que eu sempre quis. Nunca me arrependi, amo muito o que eu faço, o que eu fiz e o que eu faço. Só que agora, aqui no Instagram, eu tenho essa possibilidade de ser professora de história da moda. Como eu já fiz alguns vídeos pra vocês, né? Unindo a questão de moda, história e até psicologia. São três assuntos que eu realmente amo e acho que conversam muito bem. Bom, na faculdade também, eu me inspirava muito nas minhas professoras. E eu achava muito incrível como elas tinham já 15, 20 anos de profissão. E hoje eu já tenho 20 anos de profissão, já até tenho, talvez tenha passado já. Passei um pouquinho, com certeza. E eu acho que chega a ser, assim, uma obrigação vir aqui dividir com vocês não só o meu conhecimento técnico, mas a minha experiência dentro desse mercado. Como é trabalhar no mercado de moda e falar pra vocês coisas que eu não vejo as pessoas falando por aí e que eu acho que é importante para que você tome a sua decisão. Se você está pensando em entrar na faculdade, se você é um jovem, uma jovem que está pensando em entrar na faculdade, ou principalmente se você é uma pessoa que já passou dos 30 e está pensando em mudar de profissão, mudar de carreira, é importante que você saiba de fato como é que isso funciona, porque não é o glamour que vocês veem por aí. Tá? Aquilo realmente é algo que fica ali nas redes sociais, nas revistas, mas que a gente que trabalha sabe que nem todo mundo que trabalha com moda é fashionista. E isso, sinceramente, pra mim é algo que me tira um peso das costas. E eu acho que é assim, libertador pra muita gente. Bom, eu gostaria de falar sobre toda a minha carreira, porque dentro desses 20 anos, eu exerci diferentes funções dentro da indústria da moda. Eu fui estilista, depois eu trabalhei aqui no varejo, fui visual merchandiser, pesquisadora de tendências, que é algo que eu faço até hoje, e consultoria de imagem, que é o que eu faço também atualmente. Mas esse vídeo vai ficar muito grande se eu for falar de tudo. Então eu pensei em dividir em 3 partes. Vê se você concorda comigo, tá? E me diz aí nos comentários, que eu acho que é dessa forma que eu vou fazer. Bom, eu vou primeiro hoje então falar sobre essa área de criação, né, de ser estilista. Num segundo vídeo eu pensei em falar sobre como é trabalhar no varejo de moda aqui em Londres, então como foi que eu cheguei a ser visual merchandiser e o que eu fiz antes disso. E num terceiro vídeo falar sobre pesquisadora de tendências e consultora de imagem. E ser consultora eu acho que é algo importantíssimo. Se você está pensando nisso, se você está pensando em fazer transição de carreira, muitas pessoas pensam em vir para consultoria de imagem. Será que é mesmo o seu ramo? Será que é para você? Então, eu gostaria muito de dividir essas experiências, tá? Pensei em fazer dessa forma, acredito que farei, mas eu queria muito ouvir de você o que você acha disso. Mas antes de eu iniciar toda essa nossa conversa, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Eu sou Thaís Rolim, consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda. Trabalho já nesse meio, como eu falei, há mais de 20 anos. Há 10 anos vivo aqui em Londres e auxilio brasileiras que vivem na Europa ou que vêm a passeio, ajudo você a montar a sua mala e tudo mais. Mas é claro que eu posso te ajudar onde quer que você esteja, onde quer que você viva. Bom, vamos começar? 5 coisas, eu poderia falar muito mais, mas vai ficar muito extenso. Então, 5 coisas que eu acho que são essenciais que você saiba sobre esse mercado. E no final vai ter um extra. Eu até pensei em começar pelo extra, tá? Mas eu acho que ele vai ser um pouco polêmico, então vou deixar por último. Vamos lá. Primeiro, gente, vocês precisam ter em mente que 97% de todo o mercado, toda a cadeia dentro da indústria da moda é formado de micro e pequenas empresas. E 3% correspondem às médias e grandes empresas. Eu já sabia disso por experiência própria, que eram muito mais pequenas empresas. Mas eu fui procurar a porcentagem correta no Sebrae. São dados do Sebrae. E eu fiquei chocada. 97% de micro e pequenas empresas. Por que é importante que você saiba isso? Porque pode ser que você esteja muito empolgado, achando que você vai conseguir um trabalho incrível logo de cara quando você sair da faculdade, ou ainda na faculdade quando você for procurar estágio. E nem sempre vai ser assim.
Você, na maioria esmagadora das vezes, você vai começar numa pequena empresa, tá? A não ser que você esteja numa capital, São Paulo, por exemplo, ou que você esteja numa cidade que é polo de moda, como, por exemplo, Cianorte, tá? Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Então, tenha em mente que você vai começar numa indústria pequena, numa indústria familiar. E aí já vem o segundo ponto que eu queria falar. Se você já trabalhou antes e está procurando agora emprego de moda, se você conseguir esse emprego numa pequena empresa e você vem de uma empresa grande, independente da área que ela seja, que foi o meu caso, você talvez vai estranhar muito a mudança de ambiente. São muito diferentes. Porque uma empresa grande tem uma hierarquia melhor definida, tem processos melhor definidos, coisas que geralmente a gente não tem tão organizados numa empresa pequena e familiar. Tá? Então pode ser que você estranhe muito os ambientes, eles são bem diferentes e talvez você até pense, será que é mesmo isso aqui pra mim? Sinceramente é uma coisa boa de acontecer, porque vai fazer você realmente pensar, continuo aqui ou vou pra outra área, tá? No meu caso, eu sempre quis fazer isso desde criança, eu nunca tive dúvida. Se aparecia uma dificuldade, eu tentava contornar ela. O que eu posso fazer ainda trabalhando aqui nesse ramo? E foi assim a vida toda, tá? Até hoje. E no meu primeiro emprego de moda, eu trabalhava como assistente de estilo, preenchendo fichas não daquelas que eu desenhava, né? Eu fui desenhar muito tempo depois, tá? Era ficha de produção. Então ali eu colocava todas as informações das quantidades que cada insumo, né, ia ser utilizado ali na peça para produzir aquela peça. Então, quais eram os insumos e qual era a quantidade, para ficar mais organizado o pensamento. E essa ficha ia para o setor de compras, onde eles iam fazer a conta de quanto ia ter que ser comprado, né, de cada insumo, para mandar essa produção adiante, tá? Essa ficha de produção é algo que as pessoas geralmente odeiam fazer. E como essa foi uma das coisas que me mostraram o quanto eu gostava disso, quanto eu gostava e queria trabalhar com moda, porque eu adorava fazer esse negócio. Eu adoro, gente, as coisas que na maioria das vezes as pessoas não gostam de fazer. Porque são coisas que ninguém tá vendo, mas você sabe o quanto aquilo é importante para ver uma coleção nascer, para se desenvolver e tocar adiante, né? E crescer e ganhar a loja, ganhar o varejo. Então pense sobre isso, tá? Pense sobre essa questão das empresas pequenas e principalmente se você vem de uma empresa grande, saiba que você talvez vai levar um certo tempo para se acostumar, tá? O terceiro ponto é algo que eu nunca vi ninguém falando a respeito. E eu acho super importante que você tenha clareza sobre isso. Eu costumo comparar estilista com médico. O médico, quando ele tá ali se formando, já tá nos últimos períodos da faculdade, ele começa a pensar no que é que ele vai se especializar. Ele escolhe no que ele vai se especializar. Geralmente o estilista não escolhe, tá? A vida escolhe pro estilista. E eu vou explicar por quê. É óbvio que pode ser que você tenha algo que você tem mais aptidão. Então, por exemplo, você tá na faculdade e você quer muito trabalhar com moda festa, moda noiva, ou você quer se especializar no masculino, ou no feminino, infantil, enfim. É uma variedade gigantesca. Só que, quando você começa a procurar emprego ou estágio, você não vai atrás dessa sua aptidão. Você simplesmente quer um emprego, você precisa entrar no mercado. É isso que você está procurando. E é por isso que eu digo que é a vida que vai te levar para a tua especialização. Comigo foi assim, vou te contar como é que foi. No meu primeiro emprego, então como eu disse, eu preenchia fichas, eu era assistente de estilo numa marca infantil, tá? E a estilista ficava sempre ali do meu lado e era uma querida. E eu via muito ela trabalhando com jeans e eu achava fantástico aquele negócio, porque o tecido, o jeans, ele é completamente diferente de você trabalhar do que os outros tecidos. Tem processos nele que outros tecidos não têm. E é fantástico, de verdade. Eu amo esse meio. E eu ficava vendo tudo aquilo ali e queria muito ser igual a ela. E foi muito interessante o que me aconteceu, porque essa moça, ela tava procurando emprego. Tava procurando um novo emprego, né? Ela encontrou uma vaga que era numa empresa pertinho de onde eu morava. E ela não conhecia aquela região, então eu fui com ela. Eu, inclusive, entrei na empresa com ela. Era um pátio grande, então eu fiquei esperando ela ali. E quando ela saiu, ela falou assim, olha, parece interessante, mas o salário é muito baixo. Então eu, já declinei. Ok, e aquilo, ficou na minha cabeça. Eu já sabia que aquela empresa estava ali e tudo mais. Depois que eu me formei, já não estava mais nesse meu primeiro emprego, surgiu uma vaga nessa empresa. E eu fui lá e passei na entrevista. Nessa empresa, eu aprendi assim, 80% de tudo que eu sei
sobre ser estilista. E foi nessa empresa que eu me especializei no jeans, né? Aquilo que eu já observava ela fazendo e achava tão legal. Não foi algo que eu procurei, mas estava ali à minha disposição. E foi no que eu me especializei. E eu amo, gente, de verdade. Eu acho que é um mundo infinito de possibilidades de trabalhar com jeans. Bom, então é importante que você saiba, tá? Pode ser que você sim escolha fazer algo diferente, mas nem sempre é assim que acontece, tá? Ah, não, Thaís, eu realmente tô fazendo faculdade porque eu quero ter a minha marca de moda festa, de moda noiva. Aí é diferente, porque você vai montar a tua marca, mas quando você é um CLT, você tá procurando emprego, é a vida que vai escolher no que você vai se especializar. A maioria das vezes é assim. O quarto ponto, gente, é uma reflexão, tá? Vocês já devem ter percebido aqui, né, na nossa conversa, que essa coisa do glamour que existe em torno da moda é algo muito particular das redes sociais ou das revistas, dos desfiles, mas, sinceramente, é muita relação. Independente do tamanho que é a empresa, é sempre muita relação e muitas vezes muita humilhação também, tá? Aconteceu comigo, com os meus colegas, provavelmente vai acontecer com você. Não é algo que eu queira, mas vai acontecer. Em maior ou menor grau vai acontecer. Por que é importante que você saiba isso? Você não vai ver um tapete vermelho estendido pra você depois que você sai da faculdade. Não é simplesmente porque você estuda moda que as pessoas vão achar você incrível. É uma profissão digna e maravilhosa, mas ela vale tanto quanto todas as outras profissões. Ela não é melhor do que outras profissões, nem pior, tá? Dito isto, saiba que dificilmente você vai sair da faculdade já conseguindo um emprego como estilista, porque você precisa ter experiência para que isso aconteça. Então, você sempre vai ser ou assistente ou... me faltou a palavra agora. Estagiário, ou, no melhor dos casos, trainee, que é algo difícil de acontecer também. São poucas vagas e muito disputadas, não é? Então você já sabe disso, tá? Você vai precisar aí de experiência, talvez de 2, 3 anos trabalhando pra você entender como é que funciona. A não ser que você monte sua própria empresa. Saiu da faculdade e montou tua empresa, que é algo realmente difícil de acontecer também. Aí você pode se auto-intitular estilista. Mas, na prática, como CLT, você precisa de experiência. E, sinceramente, eu acho ótimo que seja assim. Porque isso ajuda a trabalhar a nossa paciência e o nosso ego. Muitas vezes as pessoas saem da faculdade com o ego lá nas alturas, levam tombos surpreendentes e acham que aquilo não é mais pra eles. Por quê? Porque você não trabalhou o seu ego. Então, vamos tá trabalhando essa paciência aí, tá, geração Z? Que não vai ser fácil, mas vai ser bom. E o quinto ponto, claro, já que estamos falando que você não vai começar como estilista, você também não vai começar com um salário lá nas alturas. Já saiba disso, tá bom? Não é porque é moda que você vai ganhar horrores. E se você vê isso nos sites por aí, antigamente quando eu procurava, né, era nas revistas, e eu achava incrível, nossa, começando com salários de 3, 4 salários mínimos. Eu, meu Deus, nossa, é tudo que eu queria. Lógico, é tudo que todo mundo quer. É o que todo mundo tem? Não, a maioria não. Inclusive, no meu primeiro emprego de moda, eu tive que aceitar um salário mais baixo do que eu já ganhava na outra empresa, na anterior, né? Eu trabalhava numa empresa grande, de grande porte, de metalurgia. Eu era secretária, não tinha nada a ver com moda, e eu tive que aceitar para poder entrar no mercado. Talvez aconteça com você também, tá? E agora, eu queria falar o extra. Gente, eu acho que já passou da hora do mercado de moda as pessoas pensarem que só porque elas estão ali, elas são melhores que os outros. E elas podem se dar o direito de serem mal educadas, grosseiras, desagradáveis. Por que eu digo isso? Acontece muito, tá? Hoje em dia se fala muito, né, dessa coisa da geração Z, não ter expressão facial quando vai interagir com outros, né? Pessoalmente. Porque tem tanto contato com rede social, que tá ali interagindo, teclando, que não tem expressão. Você tá mandando um risinho, mas na verdade você não tá rindo, né? Só que isso não é algo que surgiu com a geração Z. E eu posso lhe confirmar. Porque 11 anos atrás, no meu último emprego CLT no Brasil, antes de me mudar pra cá, eu tive várias experiências dessas muito desagradáveis. Muito mesmo. Situações assim, olha, era uma empresa grande, onde óbvio que tinham diferentes times trabalhando ali perto um do outro. Não era, a pessoa talvez não era do seu time, mas vocês se cruzavam ali no corredor. Então é óbvio que você tem que ser, o quê? Educado, cumprimentar a pessoa, mesmo que seja só com um sorriso. E quantas vezes eu não passei pelas pessoas dando um sorriso, né? Balançando a cabeça, bom dia, fulano, tudo mais. E a pessoa fazia o quê? Ela olhava pra mim assim. Gente, é sério isso. Se você tem esse comportamento, treine. Treine pra ser diferente, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer na tua vida.
Então, ser educado, ser gentil é diferente de ser bobinho, de falar sim pra tudo que lhe pedem. É completamente diferente, tá? Seja humilde. E humilde no sentido de quê? De aprender com os outros. Que você acha que de repente são menores do que você na empresa. Quando eu fui pro meu segundo emprego, que é onde eu aprendi a maior parte de tudo que eu sei como estilista, eu era trainee de estilista. Na verdade, eu era estilista, né? Só tava escrito isso lá no meu crachá. Enfim, eu precisava do emprego e foi ótimo, de qualquer forma. E eu tava ali do lado do modelista, do cortador, da moça que faz o acabamento da peça. Tudo falando de jeans, tá, gente? Das costureiras, da menina que pilota ali, que trabalha com a máquina de bordado. E isso, pra mim, foi incrível. Porque ter contato com essas pessoas é o que fez com que eu tivesse experiência de como cada parte do processo funciona. Gente, vocês não podem olhar para os outros como se eles fossem menores só porque parece, porque eles têm uma aparência realmente humilde, que eles não têm o que ensinar, tá? Então, seja você o primeiro a ser humilde e fique do lado dessas pessoas, mas não de maneira interesseira, de maneira interessada. É diferente, tá? Então, eu acho que isso daqui talvez seja o primeiro, sabe? Por isso que eu pensei em colocar por primeiro, mas talvez, sei lá, né? Alguns vão torcer o nariz, mas é isso. Seja educado, tá? Seja gentil e seja educado. Olha, eu desejo de verdade que tudo isso aqui que eu compartilhei leve você a refletir. Será que essa área é realmente pra mim? Eu não acho que você tenha que buscar uma profissão olhando só pro salário. Mas é uma coisa importante que você precisa pensar, porque é a tua vida. É como você vai pagar as suas contas, tá? Muitas vezes o início em empresas pequenas e tudo mais é realmente difícil. Os salários são difíceis. Então, dependendo do momento da sua vida, não vai ser algo tão vantajoso. Então, pensa sobre isso, mas pensa com carinho, tá? Porque se de repente você quiser tomar mesmo essa decisão de seguir nesse meio, eu vou te apoiar muito, porque eu amo. E mesmo com todas as dificuldades, eu jamais diria pra você, nem entra, cara, nem começa, nem tenta. Deus me livre acabar com o teu sonho, tá? Mesmo que lá na frente você perceba, olha, trabalhei, passei 2 anos aqui, 3 anos, realmente eu vi que não é pra mim, tô indo pra outra área. Você tentou. Maravilhoso, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite, especialmente se você é ali da região de Sorocaba. No próximo mês eu vou estar no Brasil e vou atender análise de coloração pessoal, dia 26 de setembro, em Sorocaba, minha cidade. E vocês que vivem na região estão super convidados, né? Então, Araçoiaba, Salto, Itu, Mairinque, Votorantim, Alumínio, Piedade, até Jundiaí, que tá um pouquinho mais distante, mas com certeza tá muito fácil de chegar, né? São Roque, e até você que vem da capital, né? Ou outras cidades. Por exemplo, eu tenho cliente já agendada que tá vindo lá de São José dos Campos. Então, todas vocês vão ser muito bem-vindas e são poucos atendimentos, são poucos horários restantes, porque cada atendimento leva em torno de 1h30. Eu gosto de ter tempo com você para entender mesmo, né? Descobrir sua cartela e te explicar tudo sobre como as cores funcionam para você, não só nas roupas, mas também na coloração de cabelo, na maquiagem, nos acessórios, enfim. Tudo que diz respeito às cores da sua beleza. Então vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente e descobrir tua cartela, tá? Entre em contato comigo aqui no link que eu vou deixar na descrição. Lá no WhatsApp eu te mando todas as informações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo. A maioria das pessoas que passam por aqui vem os vídeos não é inscrito, gente, eu não consigo entender. Eu quero você aqui comigo nos próximos vídeos. Então, se inscreva, aperta aí, clica no sininho, na sinetinha, tá bom? E claro, se você gostou desse vídeo e conhece alguém que quer trabalhar com moda, se interessa no assunto, mande esse vídeo para ele, tenho certeza que vai ser muito útil. Olha, a gente se vê lá no TikTok e no Instagram, o arroba é o mesmo, @arainhapediu, ou aqui no nosso próximo vídeo, que provavelmente vai ser falando sobre a minha experiência no varejo londrino, tá bem? Um beijo e até lá!